Olá, olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas, a todes. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá tudo bem com o áudio? Só aguardando aí. Bom, gente, nós estamos inaugurando o Conexões Literárias versão 2021. E estou super feliz, é um projeto, é uma proposta que eu gosto muito de fazer. Ah, ótimo, Karine, um beijo, obrigada. Que eu gosto muito de fazer. É um projeto do Instituto Ela, que eu sou uma das fundadoras do Instituto Ela. O Instituto Ela é uma empresa que vem desenvolvendo projetos na área educacional, voltado aí para os direitos humanos, em especial nas questões de relações étnico-raciais e de gênero. E parte das nossas atividades, né, as atividades formativas que nós disponibilizamos e que nós, enfim, compartilhamos, né, seja através de cursos, palestras, oficinas e assim por diante. Também um pouco desse movimento a gente também faz através das nossas redes sociais. E o Conexões Literárias, ele é um programa que acontece quinzenalmente, todas as quintas-feiras, perdão, quinzenalmente às quintas-feiras. E hoje eu tenho o prazer de retomar esse encontro, né, que acontece aqui. E hoje eu trago um amigo especial, que é o Fábio Amorim. Ele é historiador, professor de história. Deixa eu ver, eu acho que ele já entrou aqui e já mandou a solicitação aqui. E ele entrar, se apresentar, e aí a gente começar a conversar. Hoje a gente vai falar sobre o livro O Cortiço. E eu até comentei com ele, né? Porque eu tava... Fábio! Que bom te ver! Saudades! Bom te ver também. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, eu também estou muito feliz. Estou aqui anunciando, né, esse momento, que é um momento muito especial, que é esse encontro que a gente tem aqui, que é o encontro do Conexões Literárias. E aí, para mim, é sempre um prazer poder abrir esse bate-papo, conversar sobre literatura. A gente já conversou sobre cinema também, cinema e literatura, e enfim. E aí, hoje, poder conversar sobre esse livro com você. E aí eu estava comecei a comentar aqui que eu comecei a me preparar para a live e comecei a falar, gente, como tem coisa para falar desse livro. Oh, e como? Bom, mas antes de eu começar, na verdade, eu quero que o Fábio se apresente para nós, fale um pouco quem é ele, e daí depois a gente vai finalmente para o livro e vamos falar um pouco sobre esse livro, enfim, as impressões, o que eles trazem, como é que a gente pode olhar para esse livro, enfim. Vamos lá, Fábio. Vamos lá então, Cimeia. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui publicamente o convite que a Cimeia fez para eu poder participar aqui, né, do Conexões Literárias. É uma modalidade de propagar um pouco do que a gente sabe, das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente reflete, que eu já acompanho há um tempo. Eu sou muito, muito, muito fã do trabalho do Instituto Ela, muito fã do trabalho da Cimeia. A Cimeia é minha amiga pessoal e também objeto da minha admiração profissional, acadêmica, enfim. É um mulherão desses que é impossível a gente não admirar quando a gente conhece de fato, né? Mas enfim, bom pessoal, eu gostaria de adiantar aqui que é a primeira vez que eu faço uma live no Instagram. Eu nunca fiz uma live antes, então eu não tenho ideia de como está funcionando a questão da transmissão da imagem, do áudio.
Espero que eu tenha feito tudo bem aqui. Na verdade, aqui por trás do meu celular tá uma gambiarra, tem um monte de fio, um monte de coisa, tem carregador, tem fone. Tá uma loucura aqui, mas a gente está aqui para experimentar coisas novas, ainda mais nesse contexto de pandemia, de educação à distância, ensino remoto, enfim, né? Bom, mas a Cimeia pediu para eu me apresentar aqui, né? Enfim, meu nome é Fábio Amorim Vieira, eu sou formado em História pela UDESC, pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Tenho mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Minha área de pesquisa na história sempre foi História da África antiga, né? O que parece um pouco estranho da gente pensar, dada a escolha que eu fiz aqui do material a ser conversado com a Cimeia, né? Eu escolhi a gente trabalhar com a literatura, o Cortiço, que é um clássico da literatura brasileira. Então aqui eu vou estar falando como historiador, não tem como a gente se descolar, né, enfim, desse aporte profissional que a gente tem. Mas aqui eu vou falar também como professor de história, que eu já sou há alguns anos, tive aí durante alguns anos trabalhando como professor na educação básica aqui na rede estadual de ensino de Santa Catarina. Atualmente eu sou professor na UDESC, professor colaborador. Então eu falo como professor, mas tratando do Cortiço eu vou falar aqui também a partir de uma paixão por essa literatura que eu desenvolvi no final da minha infância, no começo da minha adolescência, e que até hoje me fez, de muitas maneiras, caminhar os caminhos que eu trilhei. Eu acho que, acho não, eu tenho certeza, ainda mais agora que eu tive a oportunidade de reler a obra para poder estar aqui conversando sobre ela, eu tenho certeza que ter lido esse livro lá com os meus 12, 13 anos, foi fundamental para eu pensar também a minha escolha profissional, ser historiador, ser professor de história. Porque, afinal de contas, o Cortiço é uma literatura histórica, né? A gente está falando de um livro que foi escrito no século XIX, falando sobre o século XIX no Brasil e com uma porrada de reflexões a respeito desse cenário, desse contexto, que acho que a gente vai poder conversar bastante aqui, né? Sim, sim. Nossa, Fábio, que interessante isso, né? De saber que, de uma forma ou de outra, esse livro te impactou a ponto de definir aí algumas escolhas que você vai fazer, que você fez, né? Inclusive escolhas profissionais, é muito interessante pensar. Eu estou muito curiosa para ouvir você falar desse livro. Tem algumas impressões, inclusive algumas perspectivas, até mesmo dentro da própria noção, inclusive, né, como professora também, né, de literatura, você também fica muito marcada por ter determinadas perspectivas, né, sobre o livro, pensando no contexto histórico, enfim, né, porque eu sou uma professora de literatura que finalmente estou fazendo as pazes com a minha historiadora, né? Porque eu amo literatura dentro de uma perspectiva histórica, assim, contexto histórico, para mim isso é muito importante. Mas vai lá, eu queria que você, enfim, trouxesse, primeiramente, né, falasse um pouco sobre o enredo mesmo, né, a história, a narrativa do livro, e aí a partir daí a gente fosse... E aí fique à vontade, eu quero que você se sinta à vontade, é um papo assim, só tá faltando a cerveja mesmo. Nossa, Não é? Pois é, saudade. está faltando saudades. Hashtag saudades. Água também. Aí eu quero que você traga, enfim, aponte o enredo, e aí se você já quiser trazer algumas discussões, enfim, fica à vontade, e aí a partir daí a gente vai dialogando, eu vou fazendo algumas perguntas, e assim a gente vai, tá bom? Beleza. Na verdade, eu fiquei pensando aqui, né? É curioso, porque como eu falei aqui, eu sou um historiador especialista em história da África, e história da África antiga. E aí eu escolho uma literatura dos clássicos brasileiros para a gente conversar aqui, né? Acho que, de certa maneira, eu também não estou nadando totalmente fora do meu mar, né? Porque eu, enquanto um historiador eu gosto de pegar esses clássicos que a gente pensa na história, né? Aquelas coisas super clássicas e trazer para a gente pensar a partir de outras perguntas. Eu acho que o Cortiço, ele também tem essa necessidade, né? Eu acho que não é só uma oportunidade que a gente tem, mas também é uma necessidade muito grande da gente sempre estar pegando esses livros clássicos, aquela coisa que nossos pais viram, nossos avós viram, nossos bisavós viram, e a gente trazer isso para o nosso olhar de hoje, né? Eu acho que no fim das contas é isso, né? Não se trata da gente, né, jogar fora tudo que veio antes, mas é justamente a gente perceber
como esses clássicos se tornaram clássicos e como a gente hoje em dia pode ler esses caras e fazer ali outras leituras, fazer outras interpretações, mesmo porque uma literatura, né, um livro de 100, 200, 300 páginas, ele dá para a gente a oportunidade, né, da gente elaborar questões diversas, né? E eu fico Gente, pensando muito nisso, sabe por quê? Porque no começo do ano, eu preciso falar isso, eu acho que é necessário até para eu aham, pontuar também o motivo da minha escolha, né, de trabalhar com esse livro. No começo do ano, a gente teve um influenciador digital, acho que talvez o mais famoso no nosso país, né, um youtuber muito famoso, né? Eu não vou dar nome aos bois aqui porque a gente está falando institucionalmente, né, a partir do Instituto Ela, enfim. Mas teve um youtuber muito famoso no Brasil que no começo desse ano ele fez uma declaração bastante polêmica, né, nas redes sociais, no Twitter, afirmando que né, empurrar esses clássicos para adolescentes na escola, né, no ensino de literatura, de português, enfim, que é um saco, né, que a gente acaba não gostando desses livros, a gente acaba tendo uma visão, né, bem né, de livros que são muito, né, muito engessados, ainda mais para adolescente, para criança que não tem, né, que né? que acaba tendo uma visão ruim a respeito desses clássicos, né? Foi um comentário muito polêmico, muita gente se pronunciou. Eu na época também, né, acabei me pronunciando. Eu acho que assim, a gente, né, de fato, a gente tem que pensar, né, ainda mais tu enquanto professora de português, de literatura, né, que já passou por essas, né, de fato a gente tem que o tempo inteiro pensar a forma como a gente vai passar certos conteúdos, certos assuntos, quando a gente está lidando com a sala de aula. Isso é Sim, óbvio, isso é nítido. Nós, sim. enquanto professores, a gente tem que ter isso em mente. É, Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de perder a chance de... a gente não pode perder de vista que esses livros eles trazem tanta potência, tanta possibilidade para uma turma de adolescentes de 14, 13, 15 anos de ler isso, olhar o que está escrito aqui e pensar: meu Deus, esse livro foi escrito na década de 1880, né? Foi publicado em 1890. E olha o que esses personagens estão falando, estão fazendo, estão pensando, estão agindo, estão sentindo. Isso é muito diferente do que eu penso, falo, sinto. Hoje, eu, um adolescente de 14 anos, em 2020, 2021, esse livro aqui eu também escolhi, aí só para, né, não perder essa linha de justificativa da escolha, né? Cimeia, em 2017, foi o meu primeiro ano como professor na escola pública, na rede estadual. E eu lembro que eu estava trabalhando com esse conteúdo de Brasil no século XIX, Brasil Império, oitavo ano, né, aquela coisa. E era uma turma que eu gostava bastante. E a gente estava explorando várias coisas a respeito desse tema. E eu lembro que eu pensei assim, poxa, eu gosto tanto desse livro, gosto tanto dessa literatura do século XIX, gosto tanto do século XIX, vou preparar uma aula só sobre esse tema. Vamos ver como é que vai ser, né? Trabalhar literatura na aula de história, né? Que é uma coisa que, infelizmente, a gente não costuma ver tanto, mas não que costuma, mas deveria ser, né? sim, E aí eu peguei esse livro, preparei uma aula expositiva, falei ali sobre a coisa do realismo entrando no Brasil, do naturalismo, né? Que é essa vertente aqui e sim, tal. E eu comecei a conversar com ele sobre isso, comecei a conversar sobre a possibilidade da gente ter um cara, né, um homem letrado na segunda metade do século XIX, né, que por ser letrado tinha ali um certo contato com as classes mais elitizadas e tal, mas era um cara que resolveu escrever um livro onde o personagem principal era uma favela do século XIX, uma grande favela do século XIX. E as pessoas que viviam naquele lugar são os protagonistas do livro. E ele vai falar sobre como essas pessoas agem, como essas pessoas vivem, como elas se relacionam. E, inclusive, tem personagens ali, protagonistas, que têm falas tão importantes e tão potentes. A forma como o autor como ele vai construir isso, como ele vai, né, querer que a gente receba isso no século XIX ou hoje em dia, isso daí já são outros 500. A recepção é outra sim, história, né? sim. Mas quando ele constrói uma personagem como a Rita Baiana, que é uma mulher que vira para os outros personagens quando eles perguntam se ela não vai casar e ela fala: eu casar? Nessa não cai a filha do meu pai. Casar para quê? Ter um marido é como ter um senhor. Mulher não nasceu para ser escrava de marido. Não, cada um tem que viver dono do que é seu. 1890, sabe?
uma mulher que é descrita por ele, né, racialmente falando, como mulata, né, uma mulher, então, portanto, Sim. que tem um papel determinado naquela sociedade do Brasil do século XIX, uma mulher que trabalha, né, ela é uma das lavadeiras do cortiço, e uma mulher que tem essa perspectiva totalmente de independência, né? A forma como a Luísa Azevedo vai construir essa personagem, para a gente projetar ela como uma mulher livre demais, né? Isso aí, como eu falei, são outros 500. Isso daí, a Sim. recepção da Rita Baiana não interessa, mesmo porque ela vai mudar conforme o tempo. Talvez quando ele lançou esse livro, ele fez para que as pessoas olhassem ela com um ar de reprovação. E talvez tenha sido assim mesmo. Mas nós, hoje em dia, lendo esse livro e vendo a postura de uma personagem como a Rita Baiana, é formidável. É formidável. Porque um escritor, ele nunca parte do zero, né? Um autor de romance, ele nunca vai criar um mundo completamente novo e descolado do que ele vive, do que ele vê por aí, né? A Luísa Azevedo, inclusive, eu gosto muito de pensar nele, né? As pessoas costumam dizer que o Machado de Assis ele era um historiador, né? Ele era um romancista e historiador. O Sidney Chalub tem um livro chamado, né, Machado de Assis Historiador. E eu gosto de pensar no Aloysio como um romancista antropólogo, porque, de fato, para ele preparar esse livro aqui, Cimeia, ele, de fato, ele passou anos, frequentando estalagens, entrevistando as pessoas, ele entrevistava as lavadeiras, sentava para conversar com elas, observava, ouvia, né? Então, isso é muito engraçado, né? Porque ele vai trazer esse olhar de alguém que parou e olhou para uma realidade que no período dele algumas pessoas só paravam para observar e achar que aquilo ali era digno de se escrever alguma coisa a respeito, ainda mais um livro, né, um romance inteiro, né? E isso é muito engraçado, né? E aí eu acho que agora a gente pode pensar até tu como uma especialista em letras e em literatura, da gente pensar aqui junto com o pessoal, né, de como a gente tem no Brasil, né, principalmente nessa metade do século XIX, vão vir esses dois estilos, né, que é o realismo e depois o naturalismo, né? E aí o realismo, ele vem aquela coisa bem do Machado de Assis, que acredito que todo mundo aqui que já passou pelo ensino médio deve ter visto, né? Que é pensar o Machado fazendo crítica social a respeito da burguesia. Mas isso é interessante porque no realismo a burguesia é o centro, é o foco, né? Sim. Quem já leu Dom Casmurro sabe bem do que a Sim. gente está falando aqui. Mas no caso do naturalismo, o foco para se pensar críticas sociais, ele se dá justamente para a classe trabalhadora, né? Para aquelas pessoas que estavam ali na periferia, né, do olhar do romancista. Isso que você traz me traz vários apontamentos. Antes eu queria dizer aqui, o Tiago está aqui, mandar um beijão para o Tiago, Cris, mandar um beijão para a Cris, e a Cris escreveu aqui, né? Incrível como a literatura aqui, cadê? Só um minuto. Incrível como a literatura pode viver os tempos. Né? E aí é interessante pensar também a própria questão do tempo, né? Como é que isso se dá, né? Como você bem trouxe, né? Qual foi talvez a intenção do autor em criar aquela personagem e colocar essa fala naquela personagem, né? E como é que hoje a gente olha e recebe isso. É muito interessante pensar nessa ideia da recepção, né? De como as pessoas vão ler e de como elas vão, a partir das suas próprias experiências, né, elas vão interpretar aquilo a partir das suas próprias experiências, a partir do que eu já carrego aqui, do meu próprio mundo, meu conhecimento de mundo, meu conhecimento até de linguagem, enfim, essa quantidade, todas essas questões, né? Você falou do Aloysio e falou sobre a própria polêmica em relação ao comentário lá do Felipe, né? Eu fiquei pensando muito, quando isso aconteceu, eu fiquei pensando muito, porque eu também descobri o Machado de Assis aos 14 anos. E foi algo excepcional conhecer o Machado nessa idade, sabe? Eu fiquei encantada por aquilo. E aí, enfim, acho que tem várias questões que a gente pode trazer. Talvez a gente possa repensar a forma como esses clássicos acabam indo para a sala de aula, como é que a gente media, né? Como é que os professores, como é que a gente faz a mediação desse material para esses alunos. E
ou são outras questões que a gente deveria estar discutindo, né? E não se essas literaturas precisam estar lá ou não. E não que elas tenham a necessidade, mas elas também são parte do que a sociedade brasileira, enfim, a sociedade vem construindo aí de conhecimento sobre o mundo, e eu acho que é sempre importante. Mas eu só queria fazer esse apontamento, mas eu vou deixar para você falar um pouco mais sobre... Queria que você falasse um pouco sobre o livro e trouxesse um pouco essas personagens, inclusive... Poxa, eu tenho tantas coisas para problematizar em relação a essa Rita Baiana. Mas vamos lá. E eu acho que no fim das contas é isso, né? É a gente fazendo a leitura do livro, do texto, e pensando nos mil problemas que surgem na nossa cabeça quando a gente pensa algo assim, né? Mas Sim. sabe, Simeia, eu fiquei pensando aqui que é interessante a gente pensar que o Aloysio Azevedo, ele é sempre colocado ali como esse clássico desse movimento naturalista brasileiro, né? Esse naturalismo Sim. que vai, né, pensar, inclusive, um foco já de crítica na literatura há bastante tempo, né, nas aulas de literatura que a gente tem, né, aquela coisa de pensar que o naturalismo ele tinha aquela ideia de um determinismo, onde Sim. a pessoa ela vai agir de tal forma Resultado do porque... Resultado do meio, exatamente, né? Que vem lá da França, né? O naturalismo é um movimento que vem lá do contexto europeu, francês, e é interessante porque, de fato, o Aloysio Azevedo ele vai ler esses caras, ele vai ler lá o Émile Zola, vai ler os portugueses que vão estar falando sobre naturalismo também, e o bacana é a gente pensar que o naturalismo, ele a princípio, ele se pauta, né, naquela coisa dos três pilares, né? Que é aquela coisa do meio, da raça e do Passa momento, né? Exatamente. E aí, quando a gente pensa, né, de fato, no livro tem vários indícios, várias partes ali bem expressivas disso, né? Afinal de contas, é um livro exemplo do naturalismo. Mas eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa muito engraçada, muito curiosa, muito peculiar do naturalismo à brasileira. O Aloysio Azevedo, ele desenvolveu o naturalismo. E ele, né, brincou muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele utilizou esse naturalismo para fazer a crítica social, que é uma coisa que os franceses já faziam também, só que ele está falando do Brasil, da segunda metade do século XIX. Ele está criticando as sociedades provincianas, está criticando aquela religiosidade brasileira, aquele padroado brasileiro, e ele está criticando a escravidão. Ele era um abolicionista. E aí a gente pensa naqueles três pilares do naturalismo, o fator raça aqui, ele é feito de uma forma muito peculiar em relação ao naturalismo feito na Europa ou em Portugal, sabe? Na França, em Portugal, enfim. Né? Porque a gente está falando de um cara que problematizava o aspecto racial, essa estrutura racial brasileira, né? Que estava ali tão respingada na sociedade e que funcionava ali tendo como, né, o motor principal ali, né, era a escravidão. E ele denuncia isso no livro. Né? Óbvio, a gente está falando de um homem do século XIX, então ele vai, né, vão ter momentos ali onde a gente de fato está lendo, né, um letrado do século XIX, a forma como ele vai pensar certos comportamentos, né, porque de fato no naturalismo a gente tem isso, né, se no realismo do Machado de Assis a gente tem ali muito, de forma muito sutil, as sensações e os instintos das personagens no naturalismo, não. No naturalismo a gente sabe de tudo. A gente sabe o que a personagem está sentindo, o que ela está cheirando, qual é o gosto que ela sente das coisas, qual é a interpretação que ela tem daquilo que ela está vivendo. É muita sinestesia, inclusive, né? Sim, é a onipresença do narrador, assim, em mínimos detalhes. Exatamente, exatamente. E aí é engraçado a gente pensar também que, pô, é um livro que foi publicado em 1890 no Brasil. Naturalismo tem um diálogo muito grande com o cientificismo. E o cientificismo Sim. no século XIX, questões raciais estão ali também muito presentes. Só que, no caso do Aloysio Azevedo, e aí antes mesmo do Cortiço, ele publica O Mulato, né? O primeiro romance dele, naturalista e tal. Ele já tinha tido ali um namoro com o romantismo, publicou ali um livro super meloso, né, Uma Lágrima de Mulher, né, viu que não era muito para ele aquela coisa, né, e aí resolve começar a entrar no naturalismo, e aí vai lá e pá, 1881 publica O Mulato.
O personagem principal é um rapaz fruto de um relacionamento interracial. Qual é o papel desse rapaz na sociedade? Uma sociedade brasileira tão marcada, né, pelos cânones raciais. Esse rapaz, ele vai estudar fora, ele volta para o Brasil, e como ele é visto pela sociedade, como ele vai agir nessa sociedade onde tu é negro, tu és branco, tu és mulato. Tá, mas o mulato, ele vai ser tratado juridicamente, socialmente, culturalmente, ele vai estar situado onde? Né? Então a Luiz Azevedo ele vai trazer isso, ele vai trazer esse critério científico de se pensar as raças, mas ele também faz isso a partir da crítica social que ele, né, que ele vê acontecendo na sociedade onde ele vive. E aí eu chamo muita atenção aqui para o aspecto dele como pessoa, como autor. O Aloysio ele nasceu no Maranhão e ele é filho de um vice-cônsul. O pai dele tinha ali uma posição social, né, relativamente privilegiada, enfim. Só que ele é filho natural desse vice-cônsul. Né? E a gente tem que lembrar, só para o pessoal que está aqui assistindo, o que é um filho natural no século XIX. O filho natural é um filho fruto de um relacionamento que não tem casamento. Né? Então Sim. não há uma união consagrada pela igreja, né, do pai e da mãe dele. Ele era filho natural. Ele só vai ser legítimo aos 7 anos de idade. Até porque a mãe dele era divorciada na época, né? E não existia essa categoria de divorciada na época, né? Exatamente. Inclusive, e se a gente parar para pensar, ele já nasce fruto de um relacionamento bastante questionável para o Fora olhar do dos, século XIX. fora dos padrões, né? Que estabelecidos ali naquele momento, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, ó, desde o momento em que ele já nasce nesse cenário onde as coisas não funcionam ali de forma totalmente harmônica para ele, não. Né? E aí, por mais que a gente perceba na biografia dele que depois ele vai entrar na carreira diplomática e tal, só que assim, ele é aquela pessoa que ele vai caminhando por vários mundos. Com 13 anos de idade, ele vai trabalhar como caixeiro num armazém, sabe? Então a gente não está falando aí exatamente, né, de um homem que sempre teve uma vida dedicada, né, às letras, às artes, né? Ele também teve um envolvimento com as artes, né? Desenvolveu um pouco a pintura, saiu do Maranhão com 19 anos de idade, veio para o Rio de Janeiro, veio para a corte, né, no período para estudar artes, acabou tendo um envolvimento ali com periódicos, escreveu alguns textos, fez algumas caricaturas e tal. Né? E nesse meio tempo ele vai, né, depois ele volta para o Maranhão para resolver ali, a questão funeral do pai dele que tinha falecido. No Maranhão ele tenta fundar um periódico anticlerical, fazendo críticas à sociedade provinciana de São Luís, fazendo críticas à igreja. É convidado a se retirar da cidade, volta para o Rio de Janeiro e a partir daí ele se dedica à carreira diplomática, mas também se dedica à literatura. E aí a partir daí ele começa a escrever todos esses romances que, né, estão aí nessa seara naturalista que a gente conhece hoje. Né? E o interessante é a gente pensar que ele escreve, né, boa parte dos romances dele tem a ver com locais que ele conheceu muito bem, ele teve uma proximidade muito grande. Tem um também dele que eu gosto bastante, que é o Casa de Pensão, né? Que basicamente ele está narrando a respeito daquelas antigas repúblicas no Rio de Janeiro, onde pessoas, né, que não eram tão pobres para morar em estalagem, mas também não eram tão ricas para poder ter um imóvel próprio, acabavam, né, ficando na cidade para poder estudar, para poder, enfim, trabalhar. Né? E ele fez isso, ele teve em casa de pensão, ele morou um tempo lá. Então ele vai narrando, ele vai escrevendo sobre todas essas realidades que ele conhecia, né? Ele enquanto uma pessoa que já teve ali a experiência, né, de trabalho desde muito cedo, né? E aqui a gente tem o Curtiço, que com certeza chamava bastante a atenção dele, ainda mais ele enquanto alguém que sai de São Luís e vai para o Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro a gente vai ter ali aquelas estalagens que ficaram inclusive muito famosas, né? Como é que é o nome daquela estalagem? Acho que é a mais famosa do Rio de Janeiro é o Cabeça de Porco, se eu não me engano, que teve ali a questão do bota abaixo no final do século XIX e tal. Eu tenho certeza que isso deve ter chamado muito a atenção dele. Né? Embora a gente não tenha tantos registros a respeito né, desse trilhar que o Aloysio teve na construção do livro, mas eu acho que, né, eu pessoalmente falando, como uma pessoa que mora numa região do Brasil, né, que não é das mais cosmopolitas de se pensar, e aí quando a gente vai para um lugar super cosmopolita, como era a corte carioca naquele período, com certeza as estalagens, né, essas realidades devem ter chamado muito a atenção dele. Né?
Ah, enfim, Fábio, estou aqui te ouvindo e divagando horrores. Mas aí eu estava ouvindo você falar e fiquei pensando muito, né? De, acho que são dois fatores, né? Muito pontuais aí. Acho que uma delas tem a ver com quem esse autor, né? Quem é o Aloysio, como é, de onde ele vem, né? Quais são as experiências que vão marcar e aí que de uma forma ou de outra vão aparecer na sua literatura, nas próprias escolhas que ele vai fazer. E ao mesmo tempo, outro ponto que me tocou muito, que você tinha falado anteriormente, e que era um ponto que eu tinha pensado antes para nossa conversa, mas que, enfim, eu penso algumas coisas, mas eu gosto de deixar a coisa meio solta para a gente mesmo conversar e tal. Mas uma das coisas que você trouxe é é, a própria constituição do naturalismo, né? Marcado aí por essa sobre quem nós vamos falar quando a gente vai falar a partir de uma perspectiva do naturalismo, né? Só aí eu acho que dá um bom caldo assim para a gente pensar por que ele estabelece ali de uma forma ou de outra o grande personagem central ali, o grande protagonista ali naquele espaço, o meio, né? O cortiço, né, onde essas pessoas e aí tem essa questão, mas ao mesmo tempo também tem uma questão que você traz e que é muito emblemática quando você fala que aquelas personagens que transitam ali naquele espaço também são protagonistas, né? E aí só aí já está uma outra discussão imensa. Mas enfim, vamos focar nessas duas aqui, porque é pensar mesmo, né? Que espaço é esse? Né? O que é o cortiço do Aloysio? Como é que ele pensa esse espaço? E quais são essas personagens que vão se estabelecer ali naquela relação com aquele meio? Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, tu, enquanto uma doutoranda no programa de pós-graduação em História na UDESC, com uma pesquisa que lida com a questão literária, né, a literatura funcionando como uma fonte histórica, a tua orientadora, Cláudia Mortari, também já há muitos anos fazendo uma pesquisa onde a gente pega a literatura e utiliza ela para pensar, né, aquele contexto histórico-social que está sendo trabalhado ali pelo autor, pela autora, enfim. Eu acho que o Aloysio, ele é muito interessante nesse sentido, sabe por quê? Porque o Cortiço se passa no bairro de Botafogo, no século XIX, no Rio de Janeiro. O bairro de Botafogo, Cimeia, ele até a vinda da família real em 1808, ele não era nada, assim, ele era mato, né? Era meio do mato. Só que conforme a gente vai tendo, né, o Gente, avanço ali da corte e tal. queria fazer um adendo. É ótimo conversar com o historiador, porque ele vai trazendo todos os pormenores. É muito bom. Vamos Não, lá. mas aqui tá. Aí que tá, né? A história entra aqui e a gente percebe que, de fato, o autor ele não dá ponto sem nó, mesmo porque, mais uma vez falando, né? O romancista ele não parte do nada, ele não cria um mundo do nada, ele sempre parte da realidade a qual ele conhece, ele vai se apropriar. E nesse caso aqui, o Aloysio Azevedo ele é completamente despreocupado em criar algo fictício. Na verdade, o que ele quer aqui é trazer uma possibilidade da realidade que ele percebia ali, né? Óbvio, com o olhar dele enquanto um homem maranhense, romancista, letrado, enfim. Mas é interessante porque ele escolhe o bairro de Botafogo para ser o cenário do Cortiço. Esse bairro que, no século XIX, vai começar a crescer. Até ali no comecinho do século XIX não era nada. Depois a gente começa a ver, né, conforme a família real vem para o Brasil, vem para a corte, começam a vir cada vez mais portugueses para o Brasil. E isso aqui no livro é fantástico de Sim. perceber, porque acho que mais da metade das personagens descritas são personagens portuguesas, não são personagens nascidas no Brasil. Então são personagens que estão aí localizadas nesse cenário onde vão vir muitos portugueses, porque a capital do império passa a ser o Brasil, depois, né, não é mais, mas enfim, o Brasil passa a ser um local próspero para receber, né, populações europeias, enfim, no geral. E é interessante porque o bairro de Botafogo ele é esse lugar onde, no século XIX, vai começar a funcionar como um local de sobrados, né? De pequenos palacetes, sobrados, onde ali algumas pessoas, né, dentre as classes de comerciantes um pouco mais abastadas, começaram a construir residências, né? Ao mesmo tempo em que é um local que também vai começar a crescer
a partir do comércio. Começa a se ter bastante comércio ali. E aí onde que entra o cortiço nisso tudo, né? O cortiço aqui sendo narrado ali, né, na segunda metade do século XIX, com certeza, né, o livro é publicado em 1890, mas o Aloysio deve estar falando ali da década de 70, 80, por ali, né? Basicamente, o cortiço é o local onde moravam todos os trabalhadores que atendiam a esses moradores desses sobrados, né? Quem são né, a gente já viu aqui, né? O Cortiço, ele é o personagem principal do livro, né? Ele em si é um personagem, isso é em vários Sim. momentos do livro. Eu acho que já chega a ser uma tecla muito batida pelos professores de literatura, né? Da gente pensar naturalismo, o Cortiço é o personagem principal. Mas o Cortiço, ele funciona como um personagem principal a partir de alguns protagonistas, alguns moradores desse Cortiço, que tem centenas de moradores. O Aloysio faz questão de pontuar isso ao longo do livro, né, que o João Romão, que é o proprietário do Cortiço, ele tem ali centenas de casinhas construídas, né? Então nós temos centenas de personagens ali. Só que somente É, alguns e eu, são descritos. depois, eu só quero fazer esse adendo, porque depois eu quero que você fale sobre isso. Não precisa ser agora. Porque é a coisa de que, na verdade, ele é o proprietário, mas ele não é o proprietário, né? Porque aquilo não foi comprado com o dinheiro dele, né? Exatamente, exatamente. E aí, esse ponto é um ponto muito interessante, muito interessante. Mas é que tá, né? Voltando ao Cortiço, né? Quem são Opa! quem são esses destaques que moram no Cortiço? Nós temos ali principalmente o quê? As lavadeiras e os trabalhadores da pedreira, porque além do Sim, Cortiço, o proprietário do Cortiço, o João Romão, ele também adquire a pedreira, né? Inclusive é a partir dela sim, que ele consegue muita renda, né? As personagens principais ali do Cortiço são justamente as lavadeiras. Essas lavadeiras, elas atendem a quem? Uma lavadeira atende a um público, ela precisa lavar as roupas de outras pessoas, né? Essas pessoas a quem essas lavadeiras atendem são justamente essas personagens históricas que a gente encontra na história de fato do Rio de Janeiro, principalmente do bairro de Botafogo, né? Que seriam o quê? Essas famílias que residem nesses sobrados, nesses palacetes, nesses casarões que começam a ser construídos ali conforme vai correndo o século XIX. E aí o interessante um desses sobrados é justamente o sobrado do lado do cortiço, que é onde a gente tem ali, né, o lado oposto do cortiço, né? sim, Diga-se de passagem, é o único arco, né, da história do cortiço onde nós temos pessoas que pertencem a uma classe, né, mais elitizada, mais favorecida. Todas as outras personagens são personagens que residem no cortiço, né, estão ali naquele meio. Então, e aí diga-se de passagem, né, hoje em dia a gente ainda se surpreende muito com produções culturais, com materiais audiovisuais, novelas, enfim, que trazem, né, uma história onde os personagens são majoritariamente da classe trabalhadora, são pessoas, né, que são das classes operárias, enfim. Isso ainda nos é muito novo, mas aqui a gente tem um livro do século XIX que já está trazendo essa narrativa aí, né, desde 1890. Quem se surpreendeu com a Avenida Brasil em 2012, né, que tinha ali uma família rica para todo o resto da classe trabalhadora, aqui a gente tem o Luiz Azevedo fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? porque elas não estão lendo literatura brasileira. Exatamente. As pessoas pedem representatividade em certas produções culturais, mas na literatura a gente já tem esse tipo de coisa sendo feito, né, de certa maneira, né, desde o século XIX. Isso é fantástico, né? E aí, eu acho que dá para a gente entrar agora nesse ponto que tu levantou, né, em torno do dono do cortiço, que é o João Romão, né? É interessante porque é um português, né, um português muito pobre, como muitos portugueses que vieram para o Brasil nesse contexto do século XIX, muitos, né, eram de origem muito pobre, né, e ele, enquanto um homem muito pobre, que começa a ter vontade de enriquecer. E o que ele faz? Né? Ele, de certa maneira, né, estabelece uma parceria, entre muitas aspas, né, com uma mulher de origem africana, né, nascida no Brasil. Ela é descrita como crioula, né, e esse termo no século XIX significa que é uma pessoa de origem africana, só que ela não é africana, ela é nascida no Brasil, né, que é a Bertoleza. Né? E aí, ali, Sim. logo no começo do livro, a gente já tem né, já tem esse primeiro grande indício de que João Romão é uma personagem com um caráter bastante questionável, né, que é quando ele acaba, de certa maneira, dando um golpe no proprietário da Bertoleza, né, ela enquanto uma mulher escravizada, mas ele também dá um golpe nela. Né? Sim.
E junto com ela ele acaba, né, construindo ali a estalagem, as habitações, de forma bastante irregular. Ele rouba, né, os materiais de construções que estão sendo feitas ali junto. E aí isso também é um ponto interessante que o Aloysio traz para a gente, que é esse Botafogo que está crescendo ali no século XIX, algo que a história traz e que ele, enquanto um romancista daquele período, está trazendo na história dele também, né? Um bairro que, conforme ia caminhando ali aquele período, ia crescendo também. Isso é muito interessante, né? E aí eu fico pensando também, né, como de fato ele traz para a gente um olhar muito atento, Cimeia, aquelas realidades. Por mais que ele traga, né, uma perspectiva naturalista, mas aí entra o fator antropólogo do Aloysio, que eu gosto muito, que eu faço sempre questão de pontuar. Né? E aí antropólogo em todos os sentidos possíveis, assim, para a gente pensar também aquela antropologia do começo do século XX, que é bem criticável e criticada, né, hoje em dia. Que é, apesar dele trazer esse verniz naturalista para os personagens e tal, que a gente deve problematizar, mas ele nos traz muitos elementos, muitos pontos que ele observou conforme ele foi construindo, né, essa realidade. Eu acho fascinante, por exemplo, a maneira como ele vai criar os diálogos entre essas personagens, as lavadeiras, por exemplo. Há momentos do livro onde as lavadeiras estão trabalhando e ele coloca elementos de oralidade no texto delas, as cantigas que elas entoavam. Coloca ali, por exemplo, né, algumas das lavadeiras são mulheres de origem africana, e ele coloca ali que elas estavam entoando lundus, cantigas, e ele chega a escrever a cantiga. Eu acho que eu cheguei até a separar aqui no meu livro. Eu peço perdão, pessoal, meu livro aqui é aquelas edições da Martin Claret que tem a capa horrorosa, mas enfim, é o que eu tenho aqui em mãos. Aqui, ó, por Tá tudo exemplo, bem. ele vai narrando a respeito das lavadeiras trabalhando e ele coloca aqui que a Marciana, que é descrita por ele como uma mulata antiga, né? Então, uma mulher de origem africana já com idade, né? E conforme ela vai trabalhando, ó, cantava toadas monótonas do sertão, maricas tamarimbando, na passagem do riacho, maricas tamarimbando. Eu acho muito interessante isso, porque aqui pode parecer que ele está trazendo uma visão talvez estereotipada da forma como essas pessoas das classes mais populares falavam, né? Enfim. Só que, por outro lado, eu gosto muito de pensar na possibilidade dele de fato ter parado, escutado, anotado essas cantigas, sabe? Ter tido a sensibilidade de coletar esse tipo de coisa para poder construir essas personagens, né? E aí, assim, num olhar raso, a gente pode talvez considerar que, né, ele a partir de uma literatura naturalista, ele vai ter essas personagens agindo de uma forma muito animalesca, muito, né, aquelas características básicas do naturalismo que a gente sempre vê, né? Sim. É muito animalesca, muito sexual, enfim, aquela coisa bem bestial mesmo. Só que, por outro lado, eu gosto muito de perceber que em alguns trechos de diálogo dessas personagens que a gente nota como ele também constrói um certo grau de sensibilidade, porque o naturalismo nos proporciona isso. Ele faz questão de mostrar como que aquela personagem ela está sentindo as coisas. E a forma como ele constrói essa percepção de sentimento, eu acho que ela tem ali um grau de detalhe que poucos literatos da época conseguiam alcançar, principalmente para esse tipo de pessoa, né? Esse grupo social que está sendo aqui representado, sabe? Fico pensando que outros romancistas, e aí tu talvez deva saber disso melhor do que eu, mas que outro romancista que trouxe, por exemplo, elementos de oralidade das classes populares que estavam ali trabalhando, enquanto isso tinham ali suas cantigas, né, suas toadas. Que outro romancista que fez isso, né? Enfim, nossa, eu acho que isso é um ponto que você traz que é bem interessante para a gente pensar, e eu já fiquei pensando aqui, estou procurando na minha cabeça alguns escritores para falar sobre isso, mas, Fábio, eu tô muito
eu tô bastante interessada, porque você acaba trazendo alguns elementos, e aí eu assumo tranquilamente, assim, que você está trazendo alguns elementos que a gente não costuma apontar muito na discussão desse livro, né? E aí eu acho isso sempre muito pontual, porque eu acho que essas perspectivas, elas são sempre muito importantes. E aí quando você fala exatamente sobre essa perspectiva, às vezes animalesca, né, das personagens, da forma como ele coloca até o próprias características animais nas personagens, né? O casco, né? Essas coisas assim, cacarejou, todos esses elementos, eles também estão lá, né? Não é que eles não estejam, e também não é que eles não nos digam coisas a partir disso, né? Mas é interessante pensar como uma literatura, ela pode trazer outros elementos para além desses, né? Fiquei pensando muito quando você traz quem é o Aloysio, quando você constrói toda essa narrativa sobre ele, enfim, acho sempre muito importante a gente pontuar quem são, de onde essas pessoas falam, né? Mas aí quando você traz sobre isso, e principalmente pensar aí, né? Eu nunca, apesar de ter lido sobre o Aloysio, apesar de ter lido sobre quem era o Aloysio, conhecer a história dele, saber sobre a mãe, sobre o pai, sobre onde ele nasceu, a ida dele para o Rio de Janeiro, tudo isso, eu nunca tinha, a gente nunca não discute, às vezes talvez seja exatamente o fato de que professores, historiadores e professores de literatura precisavam andar de mãos mais juntas, né? Porque é muito interessante pensar todos esses aspectos que você vai trazendo, o próprio Botafogo, desse processo de construção de Botafogo, todos esses contextos que você vai trazendo, e que vai me apontando um Aloysio também que está conectado com aquela sociedade, né? Que está olhando e percebendo aquela sociedade. E aí quando você fala sobre essa experiência, né, dessas lavadeiras ali, naquele momento, cantando aquelas cantigas e tudo mais, e você fala sobre essa ideia de que você consegue entender que pode ser, a gente pode fazer uma leitura sobre isso a partir de uma perspectiva desse homem de fora, olhando aquelas mulheres, fazendo uma relação estereotipada, mas também a gente pode olhar e perceber esse homem olhando e percebendo essas mulheres lavando roupa e cantando, e aquele movimento todo ali acontecendo, né? E quando você fala também sobre a própria questão da sexualidade, da animalização, dessa animalização, dessa sexualidade quase animal, né? Fico pensando muito na própria personagem da Rita, né? Como é que ele constrói essa personagem e tudo mais. Acho que é algo que é muito pontual também pensar, né? Essa mulata, né? Essa noção de mulata que é essa mulher livre, que é essa mulher com essa sexualidade extremamente aflorada, o que a gente pode remeter a hoje, por exemplo, a própria noção dessa hipersexualização da mulher negra, né? A forma como as pessoas ainda olham as mulheres negras enquanto corpos, ou corpos para o trabalho, ou corpos para a sexualidade, né? Para o prazer. Mas, para além disso tudo, que são discussões que estão no livro e que são possíveis, é muito especial ouvir você trazendo essas referências outras, sabe? Todas essas outras referências que às vezes a gente acaba fazendo uma leitura sempre muito marcadamente, pensando aí, só... É isso, né? A gente fala sobre o livro. Desculpa que eu acabei falando muito agora, mas é porque eu fiquei cheia de coisas na cabeça ouvindo você. Porque quando a gente ouve falar, né, sobre esse livro sendo um livro tese, né? Esse livro em que o autor tem essa perspectiva naturalista, quer provar
uma tese, né? E assim por diante, mas às vezes a gente fica olhando também, a partir do que você me trouxe, eu comecei a pensar também o quanto a gente também não lê esses livros já querendo provar determinadas teses, né? A partir, né, pensando assim, a forma como às vezes a gente vai lendo literatura a partir dessa perspectiva da corrente, né, do período histórico, da corrente que ela está atrelada, de quais são aquelas características que determinam ou que estabelecem aquele período literário. Talvez, às vezes a gente também fique um pouco muito preso dentro dessas percepções e acabe perdendo uma oportunidade de construir noções outras sobre o livro, né? Eu fiquei Exatamente. mirando aqui nesta pegada. Exatamente por isso que entra a minha visão dele como um antropólogo, como um romancista antropólogo. E aí entra muito naquele aspecto dos antropólogos de fazer, por exemplo, aqueles relatos etnográficos. Eu vou lá naquela cultura, eu anoto as coisas e tal. Óbvio que o meu olhar, o meu olhar cultural, ele vai estar imerso na forma como eu vou escrever sobre aquela outra cultura, aquela outra forma de viver. Só que ainda assim, existem ali, se eu fizer uma leitura contrapelo, né, usando aí uma expressão bem historiográfica, né, se eu fizer uma leitura contrapelo a respeito desses escritos, eu tiro um monte de coisas. E aí é que eu estou falando também como historiador, porque a gente está falando de um livro onde, mais uma vez eu falo, as protagonistas são pessoas de grupos sociais que não costumavam ser contemplados pela literatura, e a literatura ela nos dá também o trunfo de aprofundar diálogos, aprofundar subjetividades em torno dessas personagens. Gente, lugar de lavadeiro nos textos do século XIX era em ofício de delegado de polícia, quando tinha crime, quando tinha esse tipo de situação. É até muito curioso a gente pensar que praticamente a única personagem descrita no Cortiço que sabe ler e escrever, que é a Pombinha, né? Só ela teria acesso a esse livro aqui como uma literatura para ela ocupar as tardes dela. Todas as outras personagens não teriam condições de ler esse livro porque elas não eram alfabetizadas. Então a gente está falando exatamente de um grupo, né? de um grupo de pessoas que não era contemplado nessas escritas. Né? E aí aqui a gente está falando de um autor que ele vai trazer essa visão naturalista que a gente problematiza, que a gente questiona. Mas ainda assim, ele vai trazer para a gente o foco vai ser nessas pessoas. Né? E se a gente faz essa leitura contrapelo, a gente pode obter, né, a gente tem um certo alcance. E se a gente levar em conta, né, óbvio, questionando os olhares dele como um homem do século XIX, mas um homem naturalista do século XIX envolvido em processos de luta pelo abolicionismo, né, e que, portanto, vai trazer uma crítica, em alguns momentos muito sutil, Cimeia, mas em outros Sim, momentos uma crítica que ela grita ali. sim, Ele coloca de forma irônica e sarcástica em alguns momentos, sim. e Isso a é fato. ironia ela pode ser interpretada de diversas formas. Mas a forma como ele vai colocar essa crítica, principalmente para questões raciais, ela é muito interessante. E a gente deve aprofundar essa visão. Óbvio, a gente pode pegar personagens como a Rita e questionar a maneira como ele vai construir essas personagens, pensando esse aspecto de liberdade vinculado também a uma sexualização que na época poderia ser vista, inclusive, como algo reprovável. O Aloysio Azevedo tem outro livro também, que é chamado O Homem, onde ele vai explorar a questão da histeria entre as mulheres. Então, a gente tem aí um É, homem do século XIX, né? é, é, Porém, e aí fala, também, né? pode falar. Desculpa, não, é que, ai, já tá passando tempo, que saco. Meu Então, Deus, porque já? já, e aí também ele trata aí sobre a própria questão da loucura também, né? Ele trata também no Cortiço, né? Diálogo, É, diálogo com o cientificismo o tempo inteiro. Então, ele está pegando sim, ali as sim, questões, né, da psique humana, está trazendo a questão sim. racial, enfim. E aí, sobre o aspecto da questão racial, Cimeia, eu acho muito interessante a gente prestar atenção na forma como ele vai conduzir os relacionamentos interraciais no livro. Sabe por quê? Porque a gente vai ter no começo do século XX, né, o Gilberto Freire trazendo esse aspecto, né, de reconhecimento do Brasil construído de forma interracial, né, e aí a grande problemática do Freire,
que ele vai trazer uma ótica de relações harmônicas, né, para esses Sim. encontros radicais que vão construir o Brasil. Décadas antes do Freire escrever Casagrande Senzala, nós temos a Luiz Azevedo escrevendo Curtiço, trazendo relações interraciais, Sim. mas não de forma harmônica. Não de forma harmônica, pelo contrário, trazendo o aspecto das relações de poder que pontuam essas relações interraciais. Nós temos relação interracial do João Romão com a Bertoleza, nós temos relação interracial da Augusta com o Alexandre, o soldado lá que habita o Curtiço. Sim. Nós temos relacionamento interracial do Jerônimo com a Rita, né, que tem ali a questão do adultério, enfim. Sabe o que eu penso muito? A coisa mais desses três, o único que a gente pode aproximar um pouquinho daquela perspectiva problemática do Freire, que a gente questiona hoje em dia, é o do João Romão e da Bertoleza, que a gente tem ali uma certa leniência, né, uma visão de paternalismo dele em relação a ela, né? E aí, diga-se de passagem, mas que eu sou obrigado a dizer aqui que é um pouco problemático a gente também reduzir a isso, porque a Bertoleza, embora ela não seja tão desenvolvida, ela está sempre naquele papel de trabalho, o tempo inteiro ali, né, suando, ele sempre fala que está trabalhando, né, sem domingo e dia santo e tal, mas há alguns momentos da Bertoleza onde a gente percebe que assim, ela está sob aquela ótica paternalista, mas não é uma ótica paternalista onde a relação é harmônica, é uma ótica paternalista onde ele está subjugando ela, onde ele está humilhando ela, e humilhando ela também a partir do local dela como mulher de origem africana. Sabe? Então a crítica tá presente ali. E de uma mulher escravizada, né? Porque é isso, no fundo, ela é uma mulher escravizada, ela é uma escravizada de ganho, mas ela ainda é uma mulher escravizada e que depois, no desenrolar da história, isso se torna, inclusive, o que a leva no final da história para um fim tão trágico e tão doloroso, assim, tão triste, né? Porque é isso, no fundo, é uma relação que se dá a partir pensando nessa perspectiva de uma relação harmônica, ela é uma relação harmônica porque ela me lembra muito qual é a paz que você aquela música do Rapa, né, da paz, né, que qual é a paz sem medo, eu esqueci agora, gente, como assim? Aquela frase que paz sem medo, porque paz com medo, né? Eu esqueci agora a fala. Gente, esqueci completamente. Mas é para falar isso, é para falar exatamente sobre isso, o fato de que não é uma relação que se dá de uma forma harmoniosa efetivamente, né? Porque as relações de poder estão ali, né? Então esse lugar de uma mulher escravizada, né, que já, de uma forma ou de outra, dentro de uma sociedade escravagista, já tem um lugar ali para ela estabelecido, né? E que ele de uma forma ou de outra vai se utilizar disso tudo para usar essa mulher enfim. Isso aqui a professora colocou. Muito obrigada, professora Cissa. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz não é paz, é medo. É isso. Era exatamente essa frase que eu queria. Que é essa noção, né, de que essa paz sem voz ela é uma paz que ela é pautada no medo, né? Que é esse lugar que algumas pessoas vão ocupar, que é esse lugar do que elas podem, né? Dentro de uma sociedade, enfim, dentro de toda essa discussão que a gente está falando aqui. Exatamente. E aí qual é a questão? A gente tem esses relacionamentos, só que eles estão sempre pautados pelo aspecto das relações de poder ali presentes, né? Sim. O Aloysio Azevedo o tempo inteiro está trazendo isso. Ele traz essas personagens portuguesas, brancas, sempre se fazendo valer dos seus locais de poder, dos seus privilégios para poder jogar o tempo inteiro. O tempo inteiro, sabe? E aí o Jerônimo, por exemplo, em relação à Rita, né, nós temos ali um relacionamento interracial e tal, né, e o Jerônimo, inclusive, uma personagem muito, muito curiosa, porque no olhar
superficial, né, pensando uma crítica a uma literatura naturalista como o Curtiço, nós temos ali ele, né, como um homem que chega muito puro e bondoso, trabalhador, regrado, e vai se abrasileirando e vai se tornando uma pessoa Eu relapsa. Só queria que, muito comentar só, sobre isso. só que, Cimeia, se tu prestar atenção na descrição que o Aloysio faz sobre o Jerônimo, nas primeiras linhas, ele coloca que o Jerônimo veio para o Brasil, de Portugal, e ele foi trabalhar numa lavoura, numa fazenda, mas ele se desgostou daquela lavoura porque ele tinha que se sujeitar a conviver e trabalhar lado a lado com os negros escravos. Nós estamos falando do Aloysio Azevedo, um autor abolicionista. Então a gente já traz aqui essa personagem com esse elemento que, assim, ó, essa pureza e essa bondade que as questões de vestibular colocam para essa personagem antes dele ter essa coisa do determinismo, não é bem assim, sabe? Sim, E aí sim. é o que eu digo, sabe? São personagens que elas são construídas. Em alguns momentos ali tem umas partes que são muito sutis, mas eu acho que a gente deve se atentar a elas, né? Deve se atentar. Poxa, Fábio, eu queria muito comentar sobre isso, mas acho que você já trouxe um elemento fantástico, assim, para falar sobre essa personagem, que eu queria muito falar sobre essa ideia que se tem dele, né? Sempre numa perspectiva de um cara muito bondoso, muito numa relação muito harmoniosa, tudo muito lindo, e que nesse processo de entrada ali naquele espaço, naquele meio, na convivência com aquelas pessoas, ele vai se abrasileirando e vai perdendo, né, essa característica. E, ao mesmo tempo, eu fico sempre pensando, toda vez que eu tenho acesso a essa literatura, que, mesmo assim, é meio contraditório, pensando esses outros portugueses que também estão ali e que o próprio dono do estabelecimento, que é um português, que se apropria do dinheiro de uma escravizada, que engana o senhor dessa escravizada, engana essa escravizada, rouba o dinheiro dela e a faz trabalhar para ele praticamente a vida todo o tempo, né? Até que ele consegue estabelecer aí uma nova lógica para ele, enfim, todas essas discussões que a gente pode fazer. Então, só a partir daí eu já fico pensando muito sobre essa ideia de que ele se abrasileira e por isso ele perde esse caráter, né? Porque as outras personagens portuguesas não são uma grande coisa. Justamente, justamente. E aí que tá, sabe? Tem pessoas que leem o Curtiço e fazem essa análise rasa de pensar que ele traria essa pureza representando o aspecto europeu e português. E que o lado brasileiro seria esse outro lado que ele se torna e que traz esse aspecto negativo. Eu acredito que essa leitura é uma leitura rasa, sabe por quê? Porque justamente é como tu colocou, nós temos outras personagens portuguesas, a grande parte das personagens do livro Sim. são portuguesas, e são personagens que são marcadas justamente por esse desvio de caráter bem pontual. Bem Bem pontual. pontual. E elas não são personagens que estão ali sendo apresentadas como abrasileiradas, como Jerônimo, que passa a beber cachaça, que passa a gostar de pagode, que passa a gostar de dança, que vai assumir um relacionamento com uma brasileira. Não, João Romão não é assim. Sim. João Romão ele permanece como português. Inclusive, no momento de ascensão social dele, ele permanece se espelhando no Miranda, que é um português que teve ascensão social. Que condições, né? Naquela família também, né? Que condições, como é que se estabelece naquela família também, né? Para dizer outro homem que vai se apropriar de uma mulher para poder ascender socialmente, porque Sim. o Miranda ele só tem dinheiro porque ele se casou com uma mulher que tem ares de nobreza. Exatamente. Chega a flagrar ela em adultério, mas ele não faz nada porque se ele fizer alguma coisa, ele perde o dote que ele ganhou no casamento com ela. E isso é interessante porque aí o Aloysio traz pra gente o quê? A crítica a esse processo de criação de elites no Brasil. Sim. Miranda e João Romão, eles não são nobres. A gente ainda está falando de um período no Brasil onde a gente ainda tinha nobrezas, né? Nobrezas tituladas, né? Com título de nobreza e tal. Mas aqui a gente está falando dessa ascensão dessa alta burguesia no Rio de Janeiro, que no fim das contas só se torna alta burguesia por esse tipo de coisa. Por exploração alheia, né? Por exploração da escravidão,
por conchavos, né, conchavos a partir de casamentos, enfim. No fim das contas é isso, né? E aí reside a crítica dele, né? Fábio, a gente já está a 1 hora e 5 minutos. Gente, eu imaginava que isso ia acontecer. As minhas aulas sempre ultrapassam. Eu tenho alunos aqui que devem estar presentes, que devem estar rindo, porque sabem que é sempre assim. A gente nunca fecha no horário. Então, a sorte é que agora o Instagram ele não derruba mais, porque antes ele derrubava, tava 1 hora ele derrubava. Mas Sim, eu aí lembro das outras vezes que teve aqui, derrubou. e o pior é que eu sempre acabo sendo derrubada. A Deb uma das minhas sócias, a Débora, é fantástica. Ela sempre consegue fazer o negócio começo, meio e fim, terminar divamente. Eu não, eu sempre ultrapasso, não tem jeito, não tem solução. Mas aí eu queria que você aí tivesse uns 5 minutinhos, a gente vai até 1h10 mais ou menos, e aí queria que você fizesse um fechamento mesmo e trouxesse os últimos apontamentos que você teria para discutir com a gente. E aí agradecer muito a sua presença, agradecer muito a leitura, essas inúmeras leituras que você fez sobre o livro e que você acabou despertando em mim mesma, uma quantidade muito grande de percepções sobre o livro que eu ainda não tinha me dado conta. Algumas foram interessantes de perceber uma aproximação, mas muita coisa de entender outras coisas a partir disso. Então, eu agradeço muito e a gente vai continuar esse papo fora das redes, mas a gente vai continuar, porque eu fiquei muito curiosa por várias outras coisas. Mas, assim, por favor, feche. Bom, na verdade, né, se a gente tem ainda um tempinho extra, eu só gostaria de explorar mais uma personagem que infelizmente a gente não conseguiu tocar nela ainda, que é uma personagem que chama a minha atenção desde a primeira leitura desse livro, que é uma das lavadeiras, entre aspas, que é um lavadeiro, que é o Albino. Ai, o Albino! Descrito pelo Aloysio Azevedo como um homem que sempre esteve entre as lavadeiras, exercendo o papel de lavadeiro. Chegava, inclusive, houve um tempo onde ele fazia as entregas para elas, mas ele foi numa república de estudantes e eles agrediram ele fisicamente, deram uma surra nele. Desde então ele nunca mais saiu do cortiço. E olha que interessante, o naturalismo também é pontuado pelos especialistas em literatura como um estilo literário que lida muito com a questão da sexualidade, inclusive a partir da sexualidade como perversão e a homossexualidade como um ápice de perversão. A gente chega a perceber isso um pouco no Cortiço a partir da questão ali da Leonie, da Pombinha, enfim. Mas aqui, no caso do Albino, nós temos uma personagem que traz ali uma questão de gênero, que o Aloysio ele brinca com isso na composição do Albino. Não tem ali, né, questões sexuais muito, muito expressivas. Tem um momento ou outro ali que o Firmo, né, coloca, então ele nunca conheceu mulher e tal. Mas assim, o que me chama muita atenção o Albino era esse homem que estava sempre entre as mulheres. Ele é descrito como um homem que era muito calmo, muito discreto, muito ponderado, sempre resolvia os conflitos ali das outras personagens. E ele gostava muito de se divertir no carnaval fantasiado de dançarina. Passava o ano inteiro guardando dinheiro para poder vivenciar esse momento. E aí eu pergunto como historiador para outras pessoas aqui que são historiadores, que já lidaram com fontes do século XIX, onde que a gente encontra documento falando sobre esse tipo de pessoa no século XIX? Mais uma vez eu digo, talvez os documentos policiais da época. Mas aqui a gente tem uma literatura trazendo uma personagem completamente ponderada. Ele não tem elementos de negatividade por conta da sua eventual orientação sexual, dessa questão de gênero dele estar sempre junto das mulheres, ser visto, inclusive, praticamente como uma delas, né? O Aloysio coloca que elas tocavam em assuntos que não tocariam na frente de nenhum outro homem junto com ele, né? E esse aspecto muito interessante também dele se sentir refugiado dentro do cortiço. Ele não saía, ele não é colocado ali, ele não colocava seus pezinhos para fora do cortiço desde então, desde que ele foi agredido. Então o cortiço é esse local onde nós temos essas pessoas que aparentemente são vistas como animais bestiais, né, nessa literatura, mas que de muitas maneiras, se a gente observar a contrapelo, a gente percebe ali certos aspectos que o Aloysio Azevedo deve ter notado
nessas estalagens, nessas comunidades que ele observou bastante para construir essa literatura, que mostravam para ele ali uma outra forma de viver. Uma forma de viver, inclusive, que com certeza deve ter feito ele refletir bastante. Preste atenção no Albino, quando vocês lerem o livro, relerem, enfim. Preste atenção na personagem do Albino, a forma como ela é construída e como os literatos, especialistas em naturalismo, que sempre dizem que a homossexualidade é vista como perversão na literatura naturalista, prestem atenção em como a Luísa Azevedo escreveu essa personagem. Ai, Fábio, eu só tenho a agradecer por essa aula sobre o Curtiço. Eu estava esperando uma perspectiva nova, mas acho que você trouxe alguns elementos muito, muito importantes para a gente pensar essa obra. Eu vou ter de reler de novo esse livro a partir depois dessa nossa conversa, porque é muita coisa que eu preciso revisitar, né? Eu já li esse livro já tem algum tempo, na verdade agora foi mais mesmo para fazer aquele levantamento de pontos para a gente discutir, mas eu vou precisar revisitar esse livro com certeza, depois dessa nossa conversa. Quero te agradecer muito. Poxa, é uma questão que... Enfim, várias questões aqui que você me deixou pensando e adoro ser instigada a olhar por novas perspectivas. Só agradecer mesmo. Se eu puder engatar o meu agradecimento final aqui agora com mais uma pontuação que me vem, a gente costuma associar os cortiços no final do século XIX, o olhar oficial que era projetado a eles, sobretudo como locais de doença, né? Inclusive, aqueles projetos de modernização da cidade sempre eram movidos pela questão da higiene, da questão sanitária. Exatamente, o próprio projeto higienista. A única menção que nós temos nas 200 e tantas páginas do cortiço a uma doença dentro do cortiço é quando nós temos assim, ó, é colocado em 2 linhas, que houve uma febre amarela que matou 3 dos italianos que moravam numa das casinhas do cortiço. Em nenhum outro momento a Luísa Azevedo associa a questão sanitária, de falta de higiene ao cortiço. Pelo contrário, nós temos a Marciana, que é uma das lavadeiras ali, uma das mulatas antigas que ele descreve, que era absolutamente viciada em limpeza, inclusive, sempre que ela ficava nervosa, que a casa dela estava sempre com as paredes úmidas, de tanto que ela limpava. Então, assim, talvez a gente tenha aqui algo muito diferente do que a gente costuma pensar, né, numa literatura a respeito de uma estalagem, né, de um local de trabalhadores pobres no final do século XIX, escrito por um clássico, né, do naturalismo brasileiro. Enfim, são outros olhos que a gente pode ter quando a gente lê esses clássicos aí, né? Só agradecer. A Cris aqui falou que ela também vai ter de reler o livro depois desse bate-papo. Cris, somos 2, eu também vou ter de reler esse livro. Que todos e todas e todos leiam e releiam esse livro, porque é um livro que faz a gente instigar, refletir, repensar muitas coisas. Enfim, né? Na dúvida, a gente pode sempre voltar aos clássicos. Eles vão estar sempre ali, né? Para a gente poder pensar algumas coisas, né? Cimeia, eu te agradeço demais pelo convite, demais. Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando algumas questões, pensando conjuntamente, enfim. Acho que no fim das contas é isso, né? A gente se forma, constrói conhecimento, faz pesquisa, né? Tudo em universidade pública e no fim das contas a gente tem que sempre, né, retornar. Sim. Sim, Fábio, um beijo, muito obrigada. Muito obrigada a quem ficou aqui conosco até agora, acompanhando. Professora Cissa, Cris, um beijo. Quem mais estiver por aí, Carol também, quem mais estiver por aí, um beijão. Daniel aqui também, uma verdadeira aula. Terei que ler novamente também. Sim, nós também. Obrigado, Dani. Eu fecho aqui a nossa conversa.
E um beijo para você, um beijo para todo mundo e até a próxima, gente. Daqui 15 dias tem um novo Conexões Literárias e a gente voltamos aí em 2021 de novo para esses momentos que são sempre muito especiais. Um beijo! Tchau, pessoal. Obrigado pela presença.